Olá, Ayrton Guariza, coach de carreira, ajudando você a ser mais realizado e mais feliz na sua carreira e na sua profissão. O assunto hoje é transição de carreira. Ayrton, como é que eu consigo fazer uma transição de carreira mais segura para que eu seja mais realizado, mais feliz? Não estou satisfeito com o que eu estou fazendo, está me consumindo, eu quero mudar, não está bem. Como é que eu faço para ter algo mais que me deixe mais realizado? Então eu vou dar aqui algumas dicas para você poder fazer uma transição mais segura. O primeiro, você tem que entender a diferença entre profissão e carreira. Tem um vídeo meu aqui no YouTube que diz qual é a diferença entre esses três conceitos: carreira, profissão e ocupação ou emprego. São coisas diferentes, vamos dizer assim. A primeira dica que eu dou é a seguinte: eu sempre começo com o porquê, né? Por que você está insatisfeito com a tua carreira ou com a tua profissão? Você está insatisfeito exatamente com o quê? Porque muitas vezes a pessoa vem dizendo que está insatisfeita com a carreira, mas não é exatamente com a carreira. Às vezes ela está insatisfeita com o chefe, às vezes ela está insatisfeita com a liderança, às vezes ela está insatisfeita com os valores da empresa onde ela está trabalhando, às vezes ela está insatisfeita com a equipe com quem ela trabalha, a área com que ela trabalha. Então, efetivamente, com o que você está insatisfeito? Porque muitas vezes a insatisfação fica algo um pouco difuso e você não sabe bem o porquê que está insatisfeito e resolve: não, vou mudar, isso aqui já não me serve mais, então eu quero mudar tudo. Eu tive um coach que eu comecei a fazer um atendimento que ele queria efetivamente uma transição de carreira, ele não estava mais satisfeito, ele era engenheiro, ainda é engenheiro na verdade, e não estava mais satisfeito e queria mudar, e ele queria empreender, ele queria montar um negócio dele. E com o andar do trabalho, ele começou a perceber, junto com as ferramentas, com as aplicações, que realmente ele não estava insatisfeito com a carreira dele. Ele estava insatisfeito, isso sim, com a área onde ele trabalhava na empresa, com o setor onde ele trabalhava na empresa, com o que ele estava fazendo naquele momento na empresa. E aí ele fez junto comigo um projeto de transição de área da empresa. Ele continuou na mesma carreira, vamos dizer assim, mas ele mudou de área, ele mudou de atividade, ele mudou de profissão, vamos chamar assim, dentro da mesma carreira. Ele trabalhava numa área muito mais técnica de análise e ele gostava muito de fazer planejamentos e projetos, e ele migrou para essa outra área. Então a insatisfação dele não era a carreira, mas sim a atividade, a profissão, vamos dizer, que ele tinha naquele momento, e migrou de uma área mais técnica para uma área mais de planejamento e desenvolvimento, e isso tornou ele mais feliz. Então, primeiro ponto: por que você está querendo mudar de carreira? O que está levando você a mudar de carreira? Isso é bastante importante, porque senão você muda de carreira, faz uma transição e vai continuar insatisfeito. A segunda dica que eu dou é autoconhecimento. Conheça você mesmo. Quais são os seus pontos fortes? Eu costumo dizer assim: faça uma lista. A dica que eu dou é: faça uma lista no que você é efetivamente bom, aquilo que você faz bem, aquilo que as pessoas dizem para você que você faz bem, que você é hábil, os seus talentos. Quais são os seus talentos efetivamente para você poder aplicar eventualmente numa carreira futura. Muitas vezes os talentos de uma carreira pode ser útil numa outra carreira, numa carreira futura que você esteja almejando trabalhar. Então, autoconhecimento é muito importante. Quais são as coisas que você faz que você perde a noção do tempo? Aquilo que você está fazendo e perde a noção do tempo. Aquilo que você é apaixonado por fazer. Aquilo que você se sente muito bem a ponto de você perder a noção do tempo fazendo. Isso é bastante importante. Quais são os seus talentos? Quais são as suas habilidades? Qual é a tua história? O que você já fez na sua carreira atual? O que você já fez? Na tua história tem muita coisa boa, que muitas vezes as pessoas desvalorizam, a gente desvaloriza, até por ser muito fácil de fazer, ou ser muito fácil para a gente fazer, a gente acaba desvalorizando. A tua história tem muita coisa boa. Então, autoconhecimento é bastante importante. Uma outra dica que eu dou é assim: quais são os critérios para você mudar de carreira? Você está querendo mudar de carreira para onde?
Qual é o ambiente que você quer trabalhar? Você quer trabalhar em ambiente aberto? Você quer ir para o campo? Você quer ter contato com pessoas, sim ou não? Você quer trabalhar numa atividade mais intimista, vamos chamar assim, onde você trabalha sozinho, com menos equipe? Você gosta de liderar pessoas? Enfim, quais são os critérios? Para onde você quer ir? Quais são os fatores da atmosfera, vamos chamar assim? Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o Maurício Sampaio, ele fala muito nisso. A atmosfera. Qual é a atmosfera que você quer trabalhar? Você quer trabalhar com bastante gente, com pouca gente, num ambiente aberto, num ambiente fechado? Você quer trabalhar com tecnologia? Com o que você quer trabalhar? Qual é a atmosfera do trabalho que você quer trabalhar? Esse é um outro fator bastante importante no processo de transição de carreira. Uma outra dica que eu dou é faça um planejamento, um passo a passo para a sua transição de carreira, principalmente um planejamento financeiro. Não tem jeito, toda vez que você faz uma transição de carreira, você vai ter um downgrade, vamos chamar assim, você vai dar alguns passos para trás em termos financeiros para depois voltar a decolar nos teus ganhos financeiros. Então você tem que ter uma reserva financeira para esse processo, para esse período que você vai fazer a transição. Vou dar o meu exemplo, eu comecei como engenheiro, comecei com uma carreira de engenharia e fiz a transição para a área de desenvolvimento humano, treinamento, desenvolvimento de pessoas e também o coach. Eu fiz errado, eu estava tão insatisfeito com a engenharia, tão insatisfeito, minhas reservas não eram muito grandes e eu resolvi chutar o pau da barraca e passei um período bastante difícil, bastante complicado. Precisei de ajuda de outras pessoas até eu me restabelecer financeiramente dentro dessa carreira que hoje eu estou. Então, um planejamento é bastante importante, principalmente o aspecto financeiro, de quanto você vai precisar nesse período, qual é o tempo que você vai levar para ter um ganho que vai poder te sustentar e assim por diante. Um fator também que sempre gosto de falar são as influências, se você é casado, se você tem família, como a tua família vai influenciar, você precisa ter a tua família do teu lado nesse processo de apoio, de suporte, nesse processo de desenvolvimento, de transição de uma carreira para outra. Uma outra dica que eu dou é pesquise o mercado para onde você está querendo ir. Dê uma olhada no mercado, como é que está esse mercado, se ele está crescendo, se ele está encolhendo, quais são os fatores que influenciam esse mercado. Vá a feiras, leiam. Hoje a internet nos permite, nós vivemos num período de mundo maravilhoso, onde você digita qualquer coisa no Google e vai te trazer montanha de informação, um monte de informação sobre essa área que você está trabalhando. Como é que está essa área que você está trabalhando? Se você quer empreender, sair de uma atividade onde você é um colaborador dentro de uma empresa e está querendo empreender, como é que é empreender nessa área? Quanto tempo o empreendedor trabalha? Quais são os fatores de dificuldade dessa área que você trabalha? Muitas vezes as pessoas acham que empreender é muito fácil, que você vai ter o seu tempo livre, que você vai ter férias quando quiser, e na verdade não é bem assim. Quem é empreendedor sabe que o seu tempo acaba ficando muito mais curto, você acaba tendo que se dedicar muito mais, principalmente no início. Então pesquise muito o mercado. E aí vem um fator que muitas vezes as pessoas não se dão conta, que é agir. Você fez um planejamento, você fez todo esse estudo, e aí você precisa cair em campo, você precisa efetivamente agir e sair e fazer. Essa, muitas vezes, é a parte mais difícil. Muitas vezes a pessoa quer, mas ela tem dificuldade em agir. E aí exige uma energia, um esforço de você sair e efetivamente cair no campo e fazer ação. E aí eu sempre pergunto assim, qual é o tamanho do teu desejo de mudar? Qual é o tamanho da tua vontade de fazer essa transição de carreira? Vai exigir esforço, vai ter momentos de dificuldade, onde você vai precisar superar, e exige um planejamento passo a passo. Consistência é a palavra. Muitas vezes demora um pouco mais, um pouco menos, às vezes o planejamento nem sempre sai exatamente como você planejou, como você estabeleceu no começo. Então exige consistência, crença, o quanto você quer, qual é o tamanho do teu desejo de mudar de carreira. E um último passo é uma autoavaliação.
constantemente vá avaliando se o teu planejamento, o teu passo a passo, está ocorrendo de acordo com o que você planejou, de acordo com o que você estabeleceu. Altere, ajuste, planejamento, eu sempre costumo falar assim, que a gente escreve a lápis, não a caneta, para que a gente possa fazer ajustes de rota, vamos dizer assim. Então, autoavaliação constante, tempos em tempos avaliando, estou no caminho certo, não estou, o que eu preciso fazer, muitas vezes aparece alguma outra coisa que você não tinha planejado, de repente, preciso fazer um curso, preciso fazer um desenvolvimento numa determinada área, preciso fazer uma parceria que eu não tinha imaginado anteriormente. Então, a autoavaliação é sempre importante, é sempre fundamental. Então essas são as dicas que eu tinha para você que está querendo fazer uma transição de carreira, mudar de uma carreira para outra e buscar ser mais realizado, mais feliz. Eu sempre digo assim, as carreiras muitas vezes mudam, você pode estar infeliz numa carreira, pode até estar te dando conforto, pode até estar te dando dinheiro, mas se você não é feliz, nada desse dinheiro vai te compensar a tua infelicidade. Então, tá aí as dicas para você fazer uma transição segura, uma transição tranquila de carreira e ser mais realizado, mais feliz. Era isso. Fique bem, sucesso, um grande abraço.